Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos falar da obrigatoriedade da entrega da declaração. Ainda gera algumas confusões, algumas dúvidas. Eu não recebi lá os 28 mil e pouco, será que eu sou obrigada a declarar? Ou eu não recebi nada durante o ano, tenho que declarar ou não? Existe alguns itens que fazem com que nós sejamos, obrigados a fazer essa declaração. Pode ser que eu me encaixe em um, pode ser que eu não me encaixe no outro. Qual que é a regra? Se algum desses itens eu estiver igual ali, faz sentido, faz relação com o que aconteceu em 2020 ou no ano em que eu estou tendo que declarar, passa a ser um item necessário a ser feito. Se eu não atender a nenhum dos itens, não é apenas um, não atendi nenhum deles, aí eu já não estou obrigado. Mesmo não sendo obrigado, eu posso declarar? Pode, porque pode acontecer de nenhum desses itens eu atender. Mas, por exemplo, eu fiquei desempregado no meio do ano, eu recebi lá de janeiro a junho um determinado valor, teve imposto retido ali que eu tive que pagar, mas não deu margem durante o ano. E aí, ao fazer essa declaração, por exemplo, eu posso recuperar uma parte desse imposto que foi retido ali do meu salário, que era o meu padrão, como até receber de volta tudo. Então, vai ter situações em que eu não me encaixe em nenhum deles, mas é ideal, interessante eu fazer a declaração para ter, por exemplo, alguma restituição. Então, eu não sou obrigado. Vi que eu tive um imposto a pagar e eu não declarei, sabe como que eu vou restituir? Não vou restituir, porque você precisa declarar. Se você não é obrigado e não declarou, o imposto vai entender que está tudo certo, ela não precisa desse dinheiro. Olha que interessante para a gente observar aqui. Além disso, eu resolvi fazer a declaração ou o meu esposo fez a declaração e vai me colocar como dependente. Eu resolvi fazer a declaração e vou colocar meu filho como dependente. Mesmo não sendo obrigado aquela pessoa que está sendo inclusa lá como dependente, eu vou ter que listar, uma vez colocado na declaração, todas as movimentações daquela pessoa, seja de ganho, de gasto e de bens patrimoniais. Perfeito? Então, vamos para a nossa lista de itens que nos faz ser obrigado a declarar. Primeiro deles, e base para todos, ter recebido rendimento tributável. O que é rendimento tributável? É que, de alguma forma, tem imposto a ser pago ou teve um imposto pago sobre isso. Exemplo de rendimento tributável: o nosso salário, o nosso aluguel. Quando eu tenho uma casa, eu deixo lá alocando, é um rendimento tributável. Ou eu sou dono de uma empresa, eu trabalho nessa empresa em que eu sou dono e eu recebo prolabore. Então, são formas de rendimentos tributáveis, perfeito? Então, se você recebeu algo parecido aqui com isso no ano anterior, cuja soma, né, de janeiro a dezembro, tenha dado, ou seja, superior a R$ 28.559,70. Então, faça as contas aí. Se você, segundo item, recebeu rendimentos isentos, o que são rendimentos isentos? Por exemplo, saque do FGTS, seguro-desemprego, rendimento de caderneta de poupança, rendimento da LCI, LCA, dividendos que eu recebi, ou seja,
rendimentos isentos, que não têm imposto de renda, eu não sou obrigado a pagar imposto, mas que somando tudo que eu recebi no ano, der acima de R$ 40.000, eu tenho que declarar. Então, muitas vezes eu não recebi lá o rendimento tributável, mas eu fiz um saque de FGTS, eu tinha um dinheiro na poupança e que o rendimento dessa poupança deu próximo, somando tudo, soma mais de 40.000, eu sou obrigada a declarar. Declarar não significa que eu vou ter que pagar imposto, perfeito? Terceiro item, se durante o ano eu tive qualquer ganho, né, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto. Exemplo, eu tinha um imóvel e eu vendi esse imóvel, então ele está sujeito ao imposto, o ganho, eu tinha um imóvel de 100, vendi por 150. Esse ganho de 50 está sujeito ao imposto, eu tenho que declarar. Eu tinha um carro que valia 10, ou que custou 10, e eu vendi por 12, tive um ganho, sou obrigada a declarar. Eu realizei operações na bolsa de valores, de mercadorias, futuros ou outras. R$ 1 que eu movimentei na bolsa de valores, ele entra como movimentação. Eu tenho que declarar. Cíntia, só foi R$ 1, eu só coloquei lá para testar. Não importa, tem que declarar. Perfeito? Porque o que o imposto quer saber, pessoal, não é apenas o rendimento. Ele quer saber também a sua movimentação patrimonial. Combinado? 4, aqui relacionado à atividade rural, ou seja, se tem um terreno em que você utiliza daquele terreno para obter ganhos em relação a essa atividade rural, você vai ter que também declarar caso a obtenção de receita bruta dessa atividade seja superior a R$ 142.798,50. Perfeito? Ou ainda, não obtive tudo isso, mas eu quero compensar em 2020 ou nos anos anteriores prejuízo que aconteceu. Então, até eu tive um lucro, mas eu quero compensar algum prejuízo do período anterior. Eu posso fazer, e para que eu possa compensar, eu tenho que entregar a declaração. Perfeito? Outro item importante, item 5. Durante o ano, somado todos os meus bens, que bens são esses que eu tenho? Bens como casa, como carro, como saldos de aplicações financeiras. Se você somar tudo, o que são seus bens, né, que você tem a posse, a propriedade, ou ainda valores a receber, que tudo somado dê acima de R$ 300.000, mesmo que você não tenha recebido nada naquele ano, mas você tem a posse disso, né, o direito à propriedade, você é obrigado a declarar no seu imposto de renda. Perfeito? Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava até 31 de dezembro. Então, ano passado, muitas pessoas que estavam em outros países voltaram para o Brasil e continuaram, até inclusive por conta da pandemia, e que em algum momento elas tiveram a sua saída e fizeram a declaração de saída. Então, ao regressar, mesmo não tendo nenhum ganho, eu tenho que entregar a minha declaração para me mostrar como uma pessoa que está aqui novamente, que estar aqui novamente tem algumas obrigações, tem alguns compromissos e que isso comece a se interiorizar aqui. Perfeito? Então, isso é o item 6. Item 7. Se durante o ano, então, eu fiz lá
a opção, né, da isenção de imposto sobre a renda sobre ganhos de capital auferido na venda de imóveis residenciais. Então, vamos lá, vamos entender. Eu tinha um imóvel, lembra o exemplo que eu dei? Eu tive um imóvel, eu tive um ganho, tenho ali que fazer a declaração porque faz parte dessa movimentação. E aí, nesse caso, eu obtive uma isenção de imposto porque era o meu único imóvel, ou ainda, esse imóvel que eu vendi na sequência, em até 6 meses, eu já comprei um outro. Então, cuja a questão de eu ter obtido uma isenção do imposto, principalmente vinculado à regra de ter adquirido outro em até 180 dias, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda para que eu faça essa informação e, consequentemente, não tenha que pagar imposto de renda por não dizer o que de fato aconteceu. Combinado? E o último item, que é novidade neste ano, é em relação ao auxílio emergencial. Ou seja, se durante o ano eu fui beneficiária do auxílio emergencial ou estou colocando uma pessoa como dependente e essa pessoa é beneficiária do auxílio emergencial e que durante o ano ela recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, ou seja, salários, aposentadorias, aluguéis que ela recebeu durante o ano, ela também é obrigada a declarar o imposto de renda. Então, se você recebeu auxílio e teve rendimentos superiores a 22 mil, você vai ter que declarar o seu imposto de renda também. Combinado? Então, se você não entra em nenhum desses itens aqui, você não atende nenhuma dessas hipóteses, você pode atender uma, já está obrigado. Pode atender duas, continua e tem mais informações para incluir. Não atendeu a nenhuma dessas hipóteses, você está isento e não precisa fazer a sua declaração. Você atendeu a um item, você vai ter que declarar tudo, não apenas aquele item. Combinado? Entendido? Deixe suas dúvidas aqui no canal, vamos nos ajudando, entendendo e fazendo melhor essa declaração para que a gente possa também aprender e entregar a obrigação de uma forma muito mais tranquila. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.